A gente começa a semana já com a expectativa para o Réveillon. Uma das bebidas mais procuradas nessa época para festejar a virada são os vinhos, frisante, espumante e os champanhes. Mas você sabe qual é a diferença entre essas três bebidas? Será que elas são a mesma coisa? Nós estamos conectados com a especialista em vinhos, a Francine Taca, que é certificada pela Escola de Londres W73. Boa tarde, Fran. Seja bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. A Fran, que é nossa aqui, né? Mas que hoje reside em Porto Alegre. Fran, conta pra gente, qual a diferença entre o frisante, espumante e os champanhes? Então, o champanhe, ele é um espumante, assim como os outros, só que ele é produzido na região de Champagne. Então, para chamar de champanhe, tem que ser necessariamente produzido lá. Então, não é todo espumante que você pode chamar de champanhe. Tem essa diferença. Mas a produção é muito similar. Agora, o frisante, ele já é um espumante carbonatado. Então, tem uma adição de CO2. O que acontece é que na hora de beber, você vai sentir o grau de perlagem, que são as bolinhas, um pouco mais suaves. Então, na verdade, seria essa a diferença. Então, a produção dele é uma produção muito mais fácil, né? Então, por isso que também isso reflete no custo dele, no mercado. Quer dizer, então são todos vinhos e o que vai diferenciar, tirando o champanhe. Então, é que a gente acaba chamando tudo de champanhe, né? Mas não exatamente. Quer dizer, exatamente. Até... Só uma perguntinha ali, o champanhe é muito caro? Ele é pela produção também, ele é uma produção diferenciada, ele leva geralmente meses até anos para ir para o mercado, então isso também reflete no custo. E também ele segue a legislação de champanhe, então ele tem várias regras que precisa seguir para poder ter no rótulo o champanhe, né, a denominação de origem que a gente chama. Então isso tudo reflete no custo, né? Então por isso que é uma bebida bem cara, né, e principalmente aqui para o Brasil. Tem um atrás de você, o que é? Eu fiquei curiosa. Ah, sim. Aqui é um champanhe. Oi, da Moët. Que chique. Convida as amigas para brindar. Sim. Não, pode deixar, a gente tem que combinar. Ótimo. Ô, Fran, agora vamos aproveitar o seu tempo aqui com o seu conhecimento. Então, você explicou bem ali do frisante e espumante, vamos ficar focados mais nesse que é a nossa realidade. Quais são os tipos de cada tipo assim, tanto o frisante como o espumante, eles têm subtipos, né, que a gente pode classificar? Tem. No geral, eu recomendo sempre comprar o Brut. Ele é seco, mas ele não é tão seco assim. Ele agrada a maioria das pessoas. Então, ele é mais um coringa. Agora, se realmente quer uma bebida mais doce, o Moscatel. Então, geralmente a gente fica entre essas duas classificações no mercado para não errar. Tá, e assim, com relação ao teor alcoólico, o frisante, espumante, ou esses que você explicou agora, essas categorias, né, dentro do vinho, qual que é maior, qual que é menor? Em geral, o frisante ele tem menos álcool, também pela produção, porque o champanhe ele passa por duas fermentações. Então, e normalmente, se ele vai ter esse envelhecimento, ele acaba tendo mais álcool. Até para poder envelhecer, né? Porque o álcool é um fator que ajuda no envelhecimento de um vinho. Então, geralmente, o champanhe, ele é um espumante mais envelhecido. Por isso que tem também essa diferença. Você vai sentir um aroma que a gente chama de padaria, de brioche, de pão, que realmente é desse processo já de envelhecimento. Agora, com relação à questão da harmonização, a gente fala muito agora uma bebida que o pessoal consome agora no Réveillon, geralmente faz um tipo de prato. O que harmoniza bem, assim, no geral, com esse tipo de bebida? Esse tipo de bebida é coringa na harmonização, porque ele pode servir como aperitivo, né, antes da refeição, ou acompanhando os pratos com mais gordura, mais untuosos. Ele é muito bom porque ele ajuda a limpar, no caso, a boca, enfim, e você sente melhor o sabor da comida. E aí, no caso de sobremesas, aí você opta por um espumante moscatel, né? Porque daí, geralmente, quando você vai comer algo doce, o ideal é sempre harmonizar, ou quase sempre, né? Com uma bebida doce. Então, durante a refeição ali salgar, o espumante Brut, né? E aí, no caso dos doces, o moscatel. Qual a temperatura ideal para servir? Em torno de 5 graus, né? O que seria isso na geladeira? Na geladeira será uma média de 3 horas,
ou então uns 40 minutos no freezer. E depois para armazenar, muito importante. Dá para armazenar? Fica quanto tempo que fica bom na geladeira? Dá para armazenar existem tampas especiais para isso, só que esse que é o problema, né? Você precisa comprar essas tampinhas, porque por conta da perlagem ele é mais difícil de manter, né? Então por isso que tem que ser a tampinha específica para esse tipo de vinho. A Fran tem um trabalho bem legal nas redes sociais, ela explica, ela já esteve conosco, já falou de como abrir, lembra? A gente explicou, ela mostrou ao vivo. Qual tipo de taça para espumante? Você pode usar aquela taça específica menorzinha, aquela flute que é mais compridinha, ou então existe agora no mercado umas mais arredondadas, né, que é muito usado em champanhe, só que menor. Ou também, uma coisa que eu gosto muito, né, é usar uma taça de vinho branco, que é a taça normal de vinho, só que ela é um pouquinho menor, que eu também gosto bastante, porque eu gosto de girar, né, então acaba tendo essa facilidade. Fran, para finalizar, e passou muito rápido, como escolher, atenção você de casa, como escolher um bom espumante ou frisante no mercado, no supermercado? Em geral, um excelente custo-benefício são os espumantes brasileiros, tá? Que são ótimos, assim, tá extremamente em alta lá fora. Mas se você realmente quer optar por algo de fora do Brasil, tem os do Nordeste da Itália, os famosos Proseccos, que são muito bons. Ou então, se você quer investir mesmo, aí você vai para a França, né? E compra um champanhe, que não tem erro também, né? E a Fran arrasa, né? Fran, beijo no seu coração, feliz ano novo, arrasou com o seu conhecimento e tô esperando o convite para tomar o champanhe ali de trás. Lógico, pode deixar, Gi. Muito obrigada. Feliz ano novo. Beijo, querida. A Fran arrasa.